meu projeto de pesquisa, que versa justamente sobre a avaliação do meio condicionado das células estromais mesenquimais contra o estresse oxidativo na fisiopatologia de doenças neurodegenerativas. A gente percebe alguns fatores, né, que podemos encontrar, alguns mecanismos celulares e moleculares. Por exemplo, poderia citar aqui para vocês disfunção mitocondrial, agregação de proteína de modo patológico, né, ela vai se dobrando e se dobrando de mau jeito, né, de forma errada. Há também a presença de neuroinflamação, uma desregulação de vias antioxidantes, e esse estresse oxidativo tão presente de modo excessivo, obviamente vai ocasionar a morte celular, né? E diversas outros mecanismos ainda, como desregulação de microRNAs, assinaturas epigenéticas, né, excitotoxicidade e citotoxicidade. Muito bem, então, comentando sobre essa inovação terapêutica do uso desse produto das células-tronco, conhecido popularmente dito como seu secretoma, né, o meio condicionado ou secretoma, que é justamente uma maneira de controlar essa morte neuronal, por exemplo, promovendo neurogênese, sobrevivência celular, proliferação celular, plasticidade sináptica. Tudo isso porque o secretoma, gente, é um conjunto de fatores, né? São solúveis e, ao mesmo tempo, de vesículas extracelulares. Essas moléculas são capazes de modular o comportamento de outras células e tecidos, são classificadas como fábricas tróficas, né? Por quê? Porque em resposta ao seu microambiente, porque consegue ajudar as células vizinhas. Nesse meio condicionado, nesse secretoma que é produzido pelas células-tronco, a gente pode encontrar, por exemplo, lipídio, microRNA, proteínas, fatores de crescimento, quimiocinas, hormônios, citocinas, proteases, ácidos nucleicos, né, exossomos, microvesículas, que justamente compõem o secretoma e ambas em conjunto vão atuar, né, por diversos processos celulares e moleculares. Então, como objetivo da minha pesquisa, é justamente esse, avaliar o possível efeito neuroprotetor desse meio condicionado das células estromais mesenquimais contra o estresse oxidativo envolvido na fisiopatologia dessas doenças. De modo específico, então, eu vou realizar e venho realizando já uma revisão sistemática da literatura, justamente para perceber os estudos que comentam sobre essa realidade e o papel terapêutico do meio condicionado contra o estresse nas doenças neurodegenerativas. Em segundo lugar, venho identificando e avaliando os parâmetros selecionados, né, para a gente poder perceber os efeitos vantajosos ou não dessas terapias. E, claro, descrever o possível efeito, então, desse meio condicionado na neuroproteção, justamente visando atenuar, diminuir essa deteriorização clínica, através da regeneração frente ao dano oxidativo, né, que essas células vêm sofrendo, né? Muito bem, então, como todas as revisões sistemáticas da literatura, a gente vai alimentar, e eu venho alimentando uma planilha, né, e computando isso para depois a gente criar os gráficos, né, elencar direitinho todos os resultados que a gente vem encontrando. Como resultado, já foi encontrado, né, eu venho encontrando, esse efeito antioxidante, uma promoção da sobrevida dessas células nervosas, a modulação dessa morte programada que vem sendo acelerada, a promoção da neurogênese, uma plasticidade sináptica maior, uma proliferação celular maior e, obviamente, uma proteção dessas células nervosas contra essa citotoxicidade. Muito bem, na discussão, então, devido aos efeitos neuroprotetores do meio condicionado dessas células estromais mesenquimais podem estar relacionadas ao sistema de defesa antioxidante. E isso, claro, devido a alguns processos específicos, por conta das propriedades, por exemplo, anti-inflamatória, antiapoptótica, antiangiogênica, neurotrófica, citoprotetora ou neuroprotetora, entende? Proliferação. Por conta, então, dessas propriedades que o meio condicionado tem, acaba conferindo esse tipo de defesa a essas células nesse grupo de doenças, entendeu? Muito bem, além disso também tem importantes vantagens, né? Esse tipo de pesquisa tem um baixo custo, né? O uso do meio condicionado tem um baixo custo, tem uma segurança para transplante, como é o caso, porque células-tronco, embora sejam adultas, dependendo do tipo de fonte, se é autóloga ou se não é autóloga, pode ter uma certa rejeição, né? Então, tem uma segurança muito boa para transplante, tem uma baixa imunogenicidade e tumorogenicidade e apresenta-se como alternativa terapêutica, né? Ao mesmo tempo, eu ainda venho
levantando e identificando como uma próxima etapa desse estudo, venho considerando o quê? Avaliar a clínica e a escolha das casuísticas, né? Porque cada estudo traz uma casuística diferente, uma quantidade diferente, um tempo de tratamento diferente, uma fonte diferente. Por exemplo, quando iniciar esse tipo de tratamento? Antes do paciente ter uma doença neurodegenerativa, ou depois, quando ele começa a apresentar os sinais. Outra, quantas aplicações a gente poderia fazer, né, na hora desse tipo de tratamento? Uma só? 2 por semana? 3? Etc, etc, etc. Qual a concentração de células para se obter esse meio condicionado em uma melhor proporção? Precisa realmente de muita? Precisa de um modo razoável? Entende? E qual a via de administração para a gente alcançar essas doenças neurodegenerativas, né? Então, assim, toda essa casuística também vai ser avaliada, né? Como conclusão, né, da nossa pesquisa, em primeiro lugar, o uso do meio condicionado apresenta uma contribuição terapêutica, né, para retardar ou melhorar a neurodegeneração. O meio condicionado das células estromal mesenquimais possui também uma capacidade de atenuação significativa na sintomatologia, ainda não na cura, mas na sintomatologia. E claro, podem futuramente talvez constituir uma nova, interessante e promissora alternativa, por conta das vantagens que eu comentei nos slides anteriores, né? Para desenvolver produtos, né, processos e estabelecer protocolos ou talvez tecnologias na medicina regenerativa. Entende? Muito bem, gente. Esse vídeo aí foi gravado em 2019 e foi divulgado em 2020. Foi feito no Instituto de Caridade na Espanha, uma associação conhecida como Associação Música para Despertar. É de uma bailarina, não sei se vocês chegaram a ver, de Marta Gonzalez. Ela tinha Alzheimer e vivia, né, numa casa de repouso lá na Espanha. Um dos psicólogos que acompanhava da equipe multiclínica, né, multicêntrica, colocou uma música para ela ouvir. Era justamente aquela música de Tchaikovsky, russo, Lago dos Cisnes. O interessante desse vídeo é porque Marta, mesmo com Alzheimer, ao ouvir a música, se lembra da coreografia. Né? Interessante. Ela morreu pouco depois que esse vídeo foi feito, em 2019. A dor de perder alguém que se ama é arrasador. Né? Por isso, o valor da pesquisa é imensurável. Diante do seu alvo, se o alvo busca justamente os pacientes que sofrem assim, a salvaguarda da dignidade humana tem que ser exemplificada dessa maneira. Então, a pesquisa tem um valor imensurável por conta do alvo, né? É a pessoa humana. Buscando, claro, sempre o melhor nível de saúde. Talvez a gente não encontre a cura ainda, mas o melhor nível de saúde, bem-estar, e o bem-estar de todos, obviamente, e de cada um em particular, né? Porque assim se reconhece o ser e, ao mesmo tempo, a dignidade da pessoa como valor absoluto. Entendem? Toda a nossa pesquisa vale a pena, né, por conta do alvo que podemos colocar. Então, aí estão as referências
para consulta das informações citadas. Qualquer dúvida, sabe que estamos à disposição. E como agradecimento, claro, agradeço a minha agência de fomento, né, a FAPESC, ao mesmo tempo também a minha equipe de laboratório, né, o LACERT, e aos diversos colaboradores, né, a minha orientadora, a professora Andréia, e diversos colaboradores externos, né, que me ajudam, né, e toda a minha caminhada, percurso aí embaixo, que também me fez chegar onde estou agora, né. Então é isso, obrigado, gente.